Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh, yay! Oh, yay! Oh, yay! Nosso 20º encontro é um encontro de um ano de grupo de pesquisa. Maio do ano passado a gente iniciou e, portanto, estamos aí um ano. Eu vou fazer a apresentação hoje do nosso palestrante aqui, que é o meu amigo Timothy Riemann, que é promotor de justiça lá no estado do Paraná, e autor de um dos melhores, se não o melhor livro de direitos humanos do país, e é um cara muito estudioso aí, tem trocado muita ideia comigo, a gente conversa bastante sobre vários assuntos, e ele está, acho que, atualizando, não sei se eu podia falar, desculpa aí, Timothy, eu não sei se eu dei um spoiler aqui do que eu não podia falar, mas tudo bem. Ele está escrevendo uma coisa nova aí, que eu não posso dar spoiler. E é isso, não sei se o Alonso quer falar alguma coisa, senão a palavra é do Timothy. Apenas dizer a você, Timothy, ser muito bem-vindo aqui, que estamos todos felizes com a sua participação, né? Certamente vai ser uma noite produtiva aí, com debate desse caso importante. Dizer para você que já conhecia do Twitter, ali aprendo muita coisa, você me faz relembrar muitas coisas com seus tweets lá, curtinho, maravilha. E seja bem-vindo e bem-vindo todos vocês. Quem começou agora, quem está conosco há muito tempo. Então, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Professor Rodrigo, um grande amigo aí que a gente acabou se aproximando durante a pandemia e, sem dúvida, foi uma das amizades mais legais que eu ganhei nesse período pandêmico. Agradecer ao professor Alonso também, que é uma pessoa que eu admiro muito, já acompanho desde a época que eu estudava para concursos públicos, então já conhecia alguns escritos do professor Alonso também, e agradecer a cada um de vocês pela presença aqui hoje. Tem muitos amigos e amigas aqui, não vou citar um por um, porque eu certamente acabaria me esquecendo de alguém e me sentiria mal depois. Também gostaria de agradecer o IDP pela oportunidade e pedir para a Emanuela colocar o slide para a gente começar a exposição. Bom, esse caso Buck versus Bell é um dos casos, daqueles casos que muitas pessoas consideram como um dos piores casos da Suprema Corte norte-americana, junto com Dred Scott, junto com Korematsu. Claro que eu vou deixar para cada um de vocês, ao final da exposição, fazer o juízo de valor que vocês entenderem que deve ser feito acerca do caso, mas eu sou uma dessas pessoas que me filia a essa corrente, digamos assim, essas pessoas que consideram o caso um caso trágico. Contextualizando o período histórico do caso, em que contexto da história Buck versus Bell ocorreu? Bem, Buck versus Bell ocorreu em uma época, no século XIX, no qual se tinha muito forte a ideia, que na época era tratada como uma ideia científica, de esterilização, de melhoria da linhagem humana a partir de procedimentos eugênicos. Foi nessa perspectiva que Buck ocorreu, certo? E nessa época haviam dois principais autores que difundiam muito essas ideias da eugenia, da esterilização compulsória, tanto de pessoas doentes mentais, quanto também de criminosos. Um deles era o Herbert Spencer, que era um admirador de Darwin, do darwinismo social, e que publicou um livro na época que ficou muito popular no final do século XIX. O livro vendeu mais de 300 mil cópias, e ele incentivava de sobremaneira essas ideias da eugenia, da procura de uma raça humana pura e superior, digamos assim. E o segundo autor é Francis Galton. Francis Galton também divulgou muito essas ideias da esterilização compulsória de pessoas doentes mentais. Tanto assim foi que no governo Roosevelt abriu uma comissão de hereditariedade entre 1901 a 1909, cujo propósito era investigar a herança genética dos americanos e encorajar o aumento das famílias de bom sangue e, ao mesmo tempo, desestimular os elementos viciosos decorrentes da mestiçagem da civilização americana. Então, vejam que Buck está inserido nessa quadra histórica, onde se preocupava muito, digamos assim, com a linhagem da genética americana,
e se tinha, a partir de um paradigma que era supostamente científico, e hoje a gente vai conseguir, na minha opinião, vocês vão conseguir perceber também que não era uma questão científica, né? Hoje os estudos demonstram isso, esse encorajamento, um encorajamento para que se buscasse, então, uma linhagem, uma genética americana pura. Bom, foi a partir daí que, em decorrência desta quadra da história, que diversos estados passaram a editar leis de esterilização compulsória. A primeira lei foi uma lei, anotei aqui, de Indiana, 1907, e a lei que envolveu o caso Buck versus Bell foi da Virgínia. Calcula-se aproximadamente que nesse período da história 65 mil pessoas foram esterilizadas compulsoriamente contra sua vontade nos Estados Unidos da América. Isso ocorreu, portanto, durante muito tempo, aproximadamente até 1981, onde a última esterilização compulsória teria ocorrido em Oregon, e certamente a SCOTUS foi bastante responsável para esse número bem exacerbado de esterilizações compulsórias, em razão da decisão de Buck versus Bell. Bom, prosseguindo, então, o contexto histórico é esse, se deu numa quadra da história onde se buscava uma perfeição genética, eliminando linhagem de criminosos e linhagem de pessoas com doenças mentais. Quem foi Carrie Buck, que é a quem dá o nome ao caso Buck? Bell, vocês vão ver que é o diretor da colônia para pessoas enfermas mentais onde Carrie Buck estava. Carrie era uma garota, mostra ali na foto do slide, junto com a sua mãe. A mãe da Carrie Buck, ela já estava institucionalizada em uma colônia para pessoas mentais, e Carrie, então, não vivia com a sua mãe. Ela tinha essa situação muito triste, porque ela era órfã de pai e mãe. A mãe estava institucionalizada, o pai era falecido, e ela acabou sendo admitida em uma família norte-americana, a família Dobbs, mas ela meio que foi admitida como uma espécie de empregada doméstica. Ela fazia tarefas domésticas, auxiliava nas questões da casa. Ela era uma empregada, mas não com esse nome. E ocorre que, quando Carrie tinha 17 anos, ela foi estuprada por um sobrinho da sua patroa, e ela engravidou desse estupro. Ela acabou engravidando, já não queriam muito ela em casa naquela época, ela já estava com 17 anos, e ela já não era muito bem recebida dentro da família Dobbs. Então, esse foi o estopim para que, então, Carrie fosse transferida para uma colônia de pessoas com doenças mentais. E não por acaso, foi a mesma colônia de pessoas com doenças mentais que Carrie fizeram um teste de QI na Carrie. Esse teste atestou que ela teria aproximadamente 9 anos de idade. Depois, eu sem dar muito spoiler, mas eu vou só fazer um pequeno parênteses aqui. Depois se ficou constatado que esse teste até teria um resultado duvidoso, já que Carrie era uma aluna regular na escola e obtinha boas notas. Carrie, então, foi institucionalizada numa colônia para pessoas com doenças mentais, e ela acabou tendo, então, a sua filha, chamada Vivian. E depois se veio atestar que a filha de Carrie, a Vivian, também era uma criança com problemas mentais. Então, começou a se pairar uma certa dúvida sobre o que fazer com Carrie, já que Carrie tinha 17 anos, estava nessa colônia para pessoas com problemas mentais e tinha tido uma filha com problemas mentais. Bem, naquela época, como eu contextualizei no começo da exposição, havia um movimento muito forte para que se fossem feitos esses procedimentos de esterilização em pessoas com problemas mentais. E a Carrie, ela foi utilizada, digamos assim, como um litígio estratégico. Claro que aqui eu vou utilizar uma expressão que não existe, um litígio estratégico do mal, né? Utilizaram a Carrie, o caso dela, para levar até o judiciário. Os diretores da clínica onde Carrie foi institucionalizada queriam levar essa matéria ao judiciário e entenderam que o caso dela era um caso interessante. Bem,
a ação foi ajuizada, então, por um curador, em nome de Carrie Buck, que possui o nome de John Bell, Carrie Buck contra John Bell, perdão, que era o diretor da instituição onde ela estava. E um dado curioso, Becker, Alonso, que eu descobri desse caso, foi que o curador designado para assistir a Carrie no processo, porque ele assistiu durante todas essas questões, era um dos maiores entusiastas da esterilização compulsória na época. Então, vejam como Carrie foi, assim, vítima mesmo de todo um processo que tinha toda uma intenção por trás, né? Um dolo por trás de levar essa questão e de usar a Carrie para que o litígio chegasse até a Suprema Corte norte-americana. Bem, eles não estavam, como eu já mencionei, eles não estavam muito interessados nos direitos de Carrie propriamente dito, então o caso foi instruído de qualquer maneira, não se consultaram os registros escolares de Carrie, que, como eu disse, atestavam que ela era uma aluna regular, e alegava-se que ela era débil mental, delinquente moral, também delinquente moral. Vejam como a linguagem, inclusive, que era utilizada em desfavor de Carrie era sempre uma linguagem com uma carga pejorativa, com uma carga estigmatizante, que retrata também a forma como as pessoas com deficiência eram enxergadas naquela quadra da história nos Estados Unidos da América. Juntaram, então, o duvidoso teste de QI, que atestava que Carrie tinha idade mental de 9 anos, e ela foi classificada como uma pessoa com problemas mentais pela Justiça do Estado de Virgínia. E houve autorização, então, pela Justiça do Estado de Virgínia, para que se procedesse a esterilização compulsória de Carrie. E os advogados indicados pela Carrie, eles queriam levar o caso até a Suprema Corte norte-americana. Então, superadas as instâncias do Estado de Virgínia, o caso chegou até a Scotts. E eles levaram o caso até a Scotts, alegando que o Estado não poderia dispor da integridade corporal de seus cidadãos e que a política de esterilização era discriminatória em relação aos internos de instituições psiquiátricas. Claro que eles fizeram isso de forma alguma querendo defender Carrie, que era uma vítima de todo esse processo draconiano e, em certa medida, até kafkaniano, porque ela não sabia o que se passava com ela, por conta de todos que estarem envolvidos das duas partes terem os mesmos interesses, e alegaram, então, a violação à cláusula da igual proteção perante a lei, diante da Scotts, e o caso chegou até a Scotts. Bem, na Suprema Corte norte-americana, naquela época havia um juiz, que inclusive eu coloquei aqui no slide uma mancha na biografia de Holmes, que é um dos justices que, sem sombra de dúvidas, sempre quando há uma pesquisa em qual foi o justice mais influente da Suprema Corte até então, o nome de Holmes é sempre lembrado, né? Claro que ele fica ali entre Marshall, Holmes, alguns falam em O'Connor, enfim. E esse caso, ele é um caso que ele tem como característica essa mancha, na minha opinião, e eu não sei se vocês concordam, depois até vou querer ouvir o Alonso, o Becker, uma mancha na biografia de Holmes. Por quê? Porque a Suprema Corte decidiu, por 8-1, que a lei da Virgínia, que a política de esterilização compulsória da lei do Estado de Virgínia era válida, e o relator da decisão, né, o Justice que redigiu a opinião, foi o Justice Oliver Holmes. E o Oliver Holmes, ele era um Justice muito filiado àquela corrente do Judicial Restraint, aquela corrente de mais autocontenção do Poder Judiciário, e ele utilizou dessa filosofia judicial, digamos assim, para decidir o caso Buck. Ele disse que a lei indicava uma política e essa política se aplicava a todos que se encontravam dentro de suas linhas. Então, ela era uma política de Estado válida e que o judiciário, entre aspas, não deveria se imiscuir nisso. Mas, porém, entretanto, todavia, esse argumento de autocontenção para redigir o seu voto, enfim, e depois redigir a opinião, mas ele adentrou o mérito da causa, sim, proferindo duas frases célebres
no mau sentido, né? Frases que são lamentáveis, são bem conhecidas, mas são lamentáveis, que depois eu vou colocar para vocês. Então, o Oliver Holmes, ele tinha muita essa questão do judicial restraint na sua filosofia judicial, e ele acabou adotando o judicial restraint como uma forma de decidir em Buck versus Bell. Ele já havia feito isso em outras oportunidades, é bem verdade, ele não foi casuístico nesse caso. Ele não foi, contraditório, e ele considerou válida a lei do Estado da Virgínia. No entanto, ele chegou a fazer algumas considerações sobre o mérito do caso, Buck versus Bell, que chocam até hoje aqueles que leem o acórdão, digamos assim, né? A primeira delas é que ele disse que 3 gerações de imbecis já eram suficientes, partindo do pressuposto que a mãe de Carrie já estava institucionalizada na clínica para pessoas com problemas mentais, que Carrie tinha sido institucionalizada e que Vivian, a filha de Carrie, também possuía problemas mentais, também era uma pessoa com deficiência mental. E a segunda frase que me chamou muita atenção nesse caso também foi que o Holmes, apesar de não adentrar no mérito propriamente dito, ele saiu pelo argumento democrático do judicial restraint, enfim, ele disse o seguinte, que se eu até abri aspas aqui, que se os soldados se sacrificam e vão à guerra e colocam suas vidas em risco para defender a sociedade norte-americana, então as pessoas com deficiência também deveriam fazer um sacrifício de não se reproduzirem. Então vejam que coisa preconceituosa, que coisa pesada para um justice da Suprema Corte dizer, claro que era uma outra época também, mas eu entendo que nada justifica isso, né? Então, essa frase, 3 gerações de imbecis já são suficientes, é uma frase muito forte, talvez uma das frases mais fortes ditas por um justice da Suprema Corte, e essa foi a decisão em Buck versus Bell. Bem, prosseguindo, então, depois, um dado que eu esqueci de comentar foi 8-1, o Justice dissidente foi o Justice Pierce Butler, mas ele não redigiu uma opinion, uma dissent opinion, e eu encontrei, assim, como um provável fundamento que ele teria sido dissidente, que ele era um católico efervescente, né, um católico muito católico mesmo, um justice muito católico, então talvez isso o teria levado a discordar dos seus pares nesse caso. Embora Buck versus Bell tenha terminado dessa forma, 8-1 para a possibilidade da esterilização compulsória de Carrie Buck e atestando a validade da lei do Estado da Virgínia, o caso tem alguns desdobramentos posteriores. O primeiro deles é o caso Skinner versus Oklahoma, de 1942, já durante a guerra, uma lei que estabelecia a esterilização compulsória de criminosos habituais. Se vocês se recordarem, no começo da minha exposição, eu disse que aquele pensamento do darwinismo social que imperava na época, da sobrevivência do mais apto, ele não era tão somente em relação às pessoas com deficiência mental, ele era também em relação aos criminosos. E essa lei ela foi declarada inconstitucional por violação da Equal Protect Clause, pelo seguinte, porque ela determinava que alguns crimes eram submetidos a esse filtro da esterilização compulsória, o sujeito que praticava duas condenações criminais de determinado delito era esterilizado compulsoriamente. No entanto, por exemplo, crimes contra o colarinho branco não estavam abrangidos. Então, a Suprema Corte disse que essa lei era uma lei que ela tinha que ser considerada inválida porque violava a Equal Protect Clause. E um outro desdobramento que eu considero muito interessante também, não sei se o Becker ou o Alonso têm conhecimento disso, imagino que sim, é que após essas questões, claro, o julgamento de Buck versus Bell, teve o julgamento do Tribunal de Nuremberg, e eu não vou aqui fazer nenhuma observação se é um tribunal pós-facto, se é um tribunal de exceção, nada disso, mas que um justice da Suprema Corte, à época, foi convocado para compor o Tribunal de Nuremberg, o Justice Robert Jackson, e ele foi, em alguma medida, ele sofreu
ele foi constrangido no Tribunal de Nuremberg pela defesa dos nazistas, porque os nazistas eram acusados da prática de eugenia em relação ao período da Segunda Guerra Mundial. E a defesa desses nazistas, inclusive, citava o caso Buck versus Bell, a decisão da Suprema Corte norte-americana, constrangendo de alguma forma o juiz da Scots que lá estava, Robert Jackson. Essas leis de esterilização compulsória, elas começaram a cair em desuso a partir da década de 50, de 1950 em diante. No entanto, como eu havia dito, a última esterilização compulsória que se tem conhecimento nos Estados Unidos da América ocorreu em 1981, em Oregon, e se diz que a Suprema Corte norte-americana ela contribuiu muito para que esse cenário tenha perdurado por tanto tempo. Como eu disse no começo da exposição, aproximadamente 65 mil pessoas foram esterilizadas contra sua vontade nos Estados Unidos da América. Então, vejam que é um caso muito interessante, muito triste, né? Porque tudo que envolve muito triste, desde de não ter um pai presente até a institucionalização de sua mãe, depois ela ter sido estuprada e ter sido institucionalizada no mesmo local que a sua mãe estava, enfim, depois passar por todo esse processo no Poder Judiciário, onde seu próprio curador estava contra os seus interesses e a favor da esterilização, ela foi usada desde o começo para que se fizesse um litígio estratégico, digamos assim, contra os interesses dela, né, em prol da esterilização compulsória. E alguns dados que eu achei bem curiosos, bem interessantes, que eu até estava conversando com o Becker durante a semana, e ele ficou bem surpreso, foi com a legislação brasileira à época dos fatos. Na época dos fatos, vigorava primeiro o Decreto-Lei número 31.801 e depois o Decreto-Lei 53.401 de 45. No decreto 31.801 de 41, as pessoas com deficiências eram caracterizadas como crianças, idiotas, imbecis, cretinas, inaptas e anormais. Então, vejam que na mesma quadra histórica, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles tinham mais ou menos a mesma compreensão do significado de pessoa com deficiência, tanto é que se chamava pessoa portadora de deficiência, eu até vou falar um pouco sobre isso no final. E, posteriormente, o decreto 53.401 de 45, ele tratava as pessoas com deficiência como grandes ineducáveis ou anormais ineducáveis. Então, a própria legislação do Estado brasileiro, a gente também, às vezes, pega e começa a criticar a Buck versus Bell, não faz dever de casa, né? No próprio Brasil havia essa legislação, sem sombra de dúvidas, era bem discriminatória em relação às pessoas com deficiência. Eu acho importante também falar sobre esse caso, algo que perdurou no Brasil até 2009, que foi a superação do modelo médico de pessoa com deficiência. Vejam que desde o caso Buck versus Bell, desde 1904, lá quando começou esse movimento do Spencer e do Francis Galton, perdão, em relação à esterilização compulsória nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, as pessoas com deficiência, elas eram chamadas de pessoas portadoras de deficiência, porque se considerava a deficiência uma enfermidade, uma anormalidade ou genética, ou mental, ou corporal, e as pessoas com deficiência, então, elas eram consideradas pessoas defeituosas e que precisavam, quando possível, encontrar a cura, ou então serem isoladas da sociedade majoritária. E com o advento da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, em 2009, no Brasil, se houve uma transmutação desse paradigma, se trocou o paradigma do modelo médico pelo modelo social, o modelo de direitos humanos das pessoas com deficiência. Agora, as pessoas, vocês têm conhecimento disso, certamente, com o advento depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência ela pode fazer absolutamente quase tudo. E a curatela dos interditos ela é a exceção da exceção. Então, vejam que hoje, certamente, Carrie Buck não passaria pelo que ela passou, até porque já está em vigor. Emanuela, se quiser tirar o slide, pode tirar.
até porque já está em vigor um outro paradigma que rege o direito das pessoas com deficiência, tanto nos Estados Unidos da América, quanto no Brasil, quanto nos países da América Latina. As pessoas com deficiência não são mais consideradas pessoas enfermas, pessoas com defeitos anormais, ineducáveis. Então, basicamente, essas seriam as considerações que eu tenho a fazer. O caso é um caso que ele, infelizmente, teve esse desfecho, mas eu penso que o que muito contribuiu para esse desfecho também foi o período da história em que ele ocorreu, um período onde havia muita discriminação contra pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência elas eram vistas de uma maneira negativa, em especial em relação à própria questão genética. Acreditava-se que as pessoas com deficiência elas estavam estragando a linhagem da genética americana, assim como os criminosos. As considerações que eu tinha a fazer eram essas, eu fico aberto a questionamentos. Rodrigo Becker e Alonso Freire, e também de todos vocês. E também gostaria de abrir a palavra para o Zé Hollenberg, que eu sei que escreveu sobre esse caso do nosso livro agora, que vai sair assim que possível, para se quiser fazer algumas considerações também, ou trazer alguma informação que eu não trouxe ao caso, que achar interessante, fique bem à vontade, tá, Zé? Obrigado, Tim. Exposição super didática e bem esclarecedora para a gente do que foi esse caso, Buck versus Bell. É uma anomalia, né? A gente pode dizer assim na jurisprudência da Suprema Corte Americana, mas você fez uma observação que é interessante. Não justifica, não é obviamente, no nosso ponto de vista, algo que tenha qualquer razão de ser, mas que você consegue compreender a mentalidade do Holmes à época, né? Que é uma época em que existia uma lei nesse sentido, a coisa me parecia, de certa forma, consolidada no seio da sociedade norte-americana. Então, às vezes, a Suprema Corte ela julga, e uma falha, mas ela julga de acordo com o que acontece no dia a dia da sociedade. E aí você precisa de um ou outro justice, ou de um ou outro juiz, que consiga ter uma visão mais ampla, consiga ter uma visão mais aberta para se contrapor a essa corrente da moda, né, naquele momento específico. Se puder fazer costume de medir os fatos do passado com a regra do presente, né? E nesse caso, se a gente faz isso, a gente chega a um resultado que não fecha, né? Porque era uma outra época onde as pessoas com deficiência eram vistas de uma forma muito negativa, que hoje não faz sentido nenhum para a gente, mas naquela época, até no Brasil, elas eram vistas assim, né? Como eu trouxe a legislação Sim. da época, então... É um absurdo. Mas a gente vê também que já existia vozes dissonantes, inclusive um voto foi contrário, né? E se me permite, Tim, o que eu queria ouvir de você, e a minha pergunta vai ser unicamente essa, eu queria que você falasse um pouco, se você tiver essa possibilidade, de como você vê e qual foi a repercussão desse voto vencido. Porque, como você falou, foi 8-1, né? Mas o julgamento. Becker, pelo que eu vi, o voto vencido ele não foi feita uma dissente. Não foi publicado, né? Isso. Mas a minha pergunta eu queria que você, se você tiver, né, essa ideia, até o Zé pode completar se ele estudou isso, se esse voto vencido teve algum tipo de repercussão, óbvio que não pelos seus fundamentos, mas a minha pergunta é, o fato de ter sido 8-1 contribuiu para alguma coisa? Se tivesse sido 9-0, teria sido diferente? É mais ou menos essa minha pergunta para você. Bom, Becker, eu particularmente penso, e estudando o caso, eu não cheguei a ver nada que justificasse assim, alguma comoção social por ter sido 8-1 ou 9-0. Eu acredito que não mudaria muita coisa, até porque havia uma posição oficial do Estado, dos Estados Unidos da América. Veja, se 20 anos atrás Roosevelt tinha instalado uma comissão para estudar a hereditariedade da genética dos norte-americanos,
era uma questão, como você falou, muito forte na cultura norte-americana, né? Enfim, então eu particularmente não vejo como esse voto dissidente como algo que, diferentemente de outros casos da Suprema Corte, que o voto dissidente é lido até hoje como, claro que esse não foi publicado, né, como algo histórico à frente ao seu tempo, que traduziu a jurisprudência de hoje. Nesse caso eu penso que não, nesse caso eu penso que poderia ter sido 9-0, 8-1, 7-2, que teria sido mais ou menos a mesma repercussão social da decisão. Não sei se o Zé Hollenberg concorda. Eu vou passar para o Zé já já. Deixa eu só duas considerações rápidas antes de eu passar aqui para o Alonso. É o seguinte, a primeira é que você falou que é uma mancha na história do Holmes, que é tido como um dos grandes juízes da história da Suprema Corte americana. E eu fico um pouco preocupado, não com você, Tim, não tem nada a ver com o que você falou. Não sei. Não tem nada a ver com isso, mas o que eu vou fazer é uma observação mais genérica. É que muita gente rotula um juiz pelo seu erro pontual e esquece toda a sua produção em nome, ou a sua produção acadêmica e jurídica e técnica, e esquece tudo que ele fez por conta de uma mancha. É claro que, e aí a gente não pode também dizer que uma mancha é igual a outra. Por exemplo, um voto desses com uma observação dessas é gritante, horrível, mas não é a mesma coisa de, por exemplo, se ele tivesse matado uma pessoa, se ele tivesse cometido um feminicídio, enfim, um crime desses horripilantes. Eu digo isso só porque não dá para você também apagar toda a história do Holmes por conta dessa manifestação imbecil que ele fez, né, no voto. Então, é só essa uma observação que eu queria fazer. E a mesma coisa que se fala do Scalia, porque o Scalia, no voto do aborto, ele fez manifestações de cunho não, mas ele fez manifestações enérgicas em relação a quem entende que tem direito ao aborto. Cara, isso não faz dele agora o pior juiz da história da Suprema Corte, né? As coisas não funcionam assim. Então, é só essa observação. O que não obviamente, que não dá para fazer, em relação ao McReynolds, que até eu botei no Twitter um dia desses, porque aí o cara era uma aberração, né? O cara estava lá na Suprema Corte, era uma aberração. O cara era um homofóbico, o cara era um racista, o cara era tudo, e não há produção acadêmica que salve um cidadão desses. Então, só para fazer umas contraposições interessantes. E a segunda coisa que eu quero falar é que eu acho que o tema calhou bem, porque o Timothy é um cara que estuda muito direitos humanos, e é um cara que tem um manual de direitos humanos, e ele dá aula de direitos humanos. Eu acho que esse tema, esse caso, é um caso que envolve, antes de mais nada, direitos humanos, né, Tim? Ele é um caso que você mexeu com a humanidade, não só de uma pessoa, mas de toda um grupo social que são os deficientes. Alonso, é contigo aí. Tim, sua apresentação foi muito bacana, assim, acho que o propósito é realmente esse, assim, ser mais objetivo e pegar uma contextualização para deixar claro, e esse caso, mais do que muitos outros que nós já trabalhamos aqui, evidencia a necessidade de se realmente contextualizar, né, a decisão da corte, né? E, como o Becker já falou, esse caso, a corte, às vezes, ela é muito datada, né? Datada em seu tempo, e quando a gente analisa o acervo jurisprudencial de uma corte em retrospectiva, a crítica fica muito fácil. É muito fácil você criticar uma corte, uma instituição, quando você analisa, né, de uma perspectiva histórica, né, olhando para trás, né? Se pensar em decisões da própria Suprema Corte americana aí de 30 anos atrás,
né? São decisões que também são fáceis de se criticar, embora algumas delas, por exemplo, Bauer versus Hardwick, eu acho já na época, eu acho 1986, 87, já era uma decisão um pouco mais criticável, né? E, inclusive, por ter recebido pouco apoio à sua época, né? Mas o caso que você acaba de apresentar me faz lembrar essa discussão aí que se tem hoje sobre o papel das cortes, né? E aí eu não posso deixar de lembrar um artigo que o ministro Barroso tem publicado ao longo desses últimos tempos aí, fazendo por assim dizer, essa proposta de visão de uma corte enquanto uma instituição que exerce um papel não apenas majoritário, contra-majoritário, mas também iluminista, né? Ou seja, qual o papel de uma corte diante de alguns direitos fundamentais, em especial, né? Qual o papel que ela tem de empurrar a história? Obviamente, diante de toda essa discussão hoje do direito constitucional, essa é uma perspectiva que ela é bastante criticável, ela recebe, por assim dizer, uma certa resistência, né? Sobretudo diante do argumento, né, democrático de que o papel das instituições judiciais, em especial de uma Suprema Corte, seria aplicar e construir o direito a partir, né, de um limite né, constitucional. Mas o próprio caso que você nos traz, o próprio Oliver Wendell Holmes Jr., ele fez isso, né? Ou seja, por meio de um argumento de autorrestrição, ele talvez, por assim dizer, como você bem colocou, né? Não é uma decisão que inova no entendimento dele, mas uma decisão que em favor de uma autorrestrição que, em última instância, em última análise, em favor, né, de uma separação de poderes ou de uma divisão de tarefas institucionais mais clara, né, tomou uma decisão que hoje é muito fácil de ser criticada, embora a seu tempo, né, eu não teria como dizer, ter dado, saber como é que isso, no seio da sociedade americana, foi recebido, assim, né? Seria interessante depois se ver como é que a sociedade recebeu aquilo, né? Mas o que eu quero te dizer é que, às vezes, a gente toma um juízo de valor, faz uma análise acerca do papel da corte, que isso depende muito de contexto e do direito em jogo, né? Direitos existenciais, né? Direitos intimamente relacionados à privacidade, à liberdade, são direitos que realmente é difícil se pensar muitas vezes em deixar ele para uma perspectiva majoritária, né, de legislativo. E aí esse é um caso também paradigmático para a gente refletir realmente qual é o papel de uma corte constitucional, né? E aí, a minha pergunta é a seguinte, eu não sei se você chegou... Não é pergunta, né? É só uma questão de análise que parte do pressuposto de que uma decisão como essa, se ela é bem recepcionada à sua época, né? Analisando ela, nos colocando na posição de um observador contemporâneo, ela é uma decisão errada, né? Se ela tem o apoio de seus contemporâneos, ela é uma decisão errada de um ponto de vista de um observador contemporâneo, obviamente, em retrospectiva, para nós é uma decisão muito equivocada, porque é fácil a gente pensar nisso. A gente poderia elencar um conjunto bastante abrangente de decisões aqui que, em retrospectiva, nós apontamos como decisões erradas, né? Muitas delas. Mas para os contemporâneos, será que essa decisão seria de fato errada? Ela é iníqua para nós, né? Mas ela é errada, né? Hoje, se você pega, por exemplo, um crítico vamos usar essa expressão, do ativismo judicial, né? E o confronta com uma decisão dessa, né? Eu queria saber como é que ele responderia. Será que aqui a corte não teria que ser ativista ou iluminista, teria que
dar um empurrão na história, né? Então, esse é um caso, mais um caso super interessante dessa perspectiva do papel de uma corte constitucional em uma democracia constitucional, tá? Ou seja, qual é o papel de uma corte como uma instituição que vai, né, poder ter a liberdade diante de algumas situações como essa, tentar, ainda que com pouca legitimidade, empurrar a história, porque do ponto de vista de nós, hoje, né, é uma decisão bastante errada. Mas aqueles que estavam compondo a Suprema Corte naquela época, por isso até o ponto do Becker é muito interessante, né? Embora não tenha tido um voto, mas como é que alguém analisa uma situação daquela como equivocada, né? Então, é um caso que nos faz refletir sobre se é aceitável ou não, né? Uma decisão de uma corte que tente fazer esse papel de contramajoritário, mas não apenas de contramajoritário, mas de iluminista do ponto de vista de que uma decisão dela vai empurrar a história, vai motivar, vai incentivar, vai gerar um incentivo, né? Para usar aquela expressão lá do Kessance, né? Isso é um nudge, né? Institucional, né? Vai dar um empurrãozinho ali nos poderes majoritários de uma forma legítima. Eu não sei se eu me fiz compreender, mas a minha questão é fácil analisar do ponto de vista hoje, em retrospectiva, mas do ponto de vista contemporâneo, dos contemporâneos, talvez não, né? Mas era isso. Eu queria só ouvir você sobre o que é que você leu, no caso, quando você estudou, sobre esse ponto, o que é que te traz a reflexão isso, a partir dessa discussão nossa, sobre ativismo judicial, sobre autorrestrição e a corte em seu tempo, né? Aquela discussão entre direito e tempo. Como é que eu posso analisar o direito dentro do seu próprio tempo, né? Não, achei, Alonso, muito bacanas as colocações e realmente, quando eu disse que a decisão talvez seja uma das piores decisões da Suprema Corte, fazendo uma retrospectiva a partir de agora, né? Mas a sua época, sem sombra de dúvidas, ela foi uma decisão que, eu não digo que ela se justifica, mas que ela se entende por que foi tomada essa decisão. Tanto é que a sociedade não ficou chocada com essa decisão, a sociedade de alguma forma até entendeu aquilo. Não houve, pelo que eu andei estudando sobre o caso, por exemplo, um backlash ou uma revolta da sociedade contra a decisão. Pelo contrário, foi uma decisão que nem causou tanto furor na sociedade quanto causaria se fosse tomada hoje. Então, acho que é bem isso que você colocou muito bem. Hoje, olhando no retrovisor, digamos assim, é fácil perceber que é uma decisão inaceitável, mas naquela época todos os ventos sopravam em favor da decisão, da forma como a corte decidiu, né? Então, eu acho que nesse caso acabou calhando a questão da autocontenção, da autorrestrição, com também, não digo a expectativa, mas o que a sociedade estava já acostumada em relação àquela matéria, até por conta do governo Roosevelt antes, claro, um pouco bem antes, mas e esse movimento que era estimulado do darwinismo social por autores da época que estimulavam bastante isso. Bom, pessoal, vamos começar então com as inscrições, a gente tem bastante já. Becker, será que o Zé Hollenberg não quer falar, não quer fazer Então, ele é o primeiro inscrito. Ah, tá. Ele já vai ser o primeiro. Bacana. Zé, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, Timothy. Eu queria começar dizendo que sou seu admirador. Eu acompanho os seus posts no Twitter. Não é? Eu tenho quase todos eles printados para depois consultar as decisões que são referidas. Né? Ele, na verdade, é um manual de jurisprudência de direitos humanos em fascículos, né? De maneira que você tem, desde muito tempo, já a minha admiração. A sua exposição ela é
perfeita, o caso foi adequadamente exposto, com muito brilho por sua parte, e só por conta da sua limitação de tempo é que eu vou fazer algumas observações laterais, só para, digamos assim, acrescentar o acessório, um adorno ao que você já expôs com precisão. As minhas leituras para o texto me permitem fazer alguns comentários adicionais. Por exemplo, sobre a figura do Holmes, não é? O Holmes ele tem um traço na sua biografia que ajuda um pouco a entender a maneira até rude, não é, como ele se expressou, não é? O Holmes ele combateu na Guerra Civil, ele serviu ao Exército do Norte na Guerra Civil e ele foi ferido 3 vezes em combate. Ele era ferido, ia para a retaguarda, se recuperava, voltava, e assim 3 vezes. E não eram ferimentos superficiais. Foram ferimentos pesados. E isso fez com que fosse um traço biográfico dele a concepção de que a vida pertence aos mais fortes. Então, ele traz biograficamente, segundo os autores consultados, esse perfil. Então, não só nesse caso, mas em vários outros, ele tenta traduzir uma doutrina de, digamos assim, de que a vida é combate, enfrentamento, força. E, portanto, dentro dessa lógica equivocada, embora ele considera que a eugenia faz mais sentido. O pai dele tinha textos a respeito da classificação de pessoas como melhores ou piores, e induzia a crer na eugenia, né? Ele era até mais adiantado nessa posição do que o próprio filho. O pai dele era médico, né? Um médico conhecido no tempo dele. Observação, Holmes. A família da Carrie Buck é toda ela vítima nessa história. A mãe dela foi internada na clínica pela mesma pessoa que acabou internando a Carrie. E que também vai internar uma irmã. E também vai esterilizar uma irmã da Carrie Buck. E todos eles passaram por esse teste. Elas 3, né? E mais a filhinha, 4, elas passaram por esse teste de QI que era absolutamente equivocado. Era um teste, na verdade, para medir aproveitamento educacional nas escolas francesas, e foi mal importado. Ele vai para os Estados Unidos distorcido, se transforma num fator de medição intelectual e vai ganhando corpo porque se adequa a uma política eugenista e acaba sendo utilizado na família por um médico lá da Virgínia, o Albert Priddy, que veja só, Timothy, tinha tentado fazer esterilizações antes do caso da Carrie Buck e recebeu um processo de uma família inteira também, a família Mallory. E aí, a partir disso, ele começa a trabalhar por uma legislação eugenista na Virgínia. E corre atrás de um conhecido, um advogado, que tinha sido legislador antes, senador estadual, o Strode, e eles dois elaboram um texto, trabalham legislativamente isso, o legislativo da Virgínia aprova, e eles foram orientados no processo, o Strode orientou o Priddy, disse, apesar de você já ter a permissão legislativa, evite proceder a qualquer cirurgia, porque o risco de processo ainda existe. Em outros estados, a legislação está sendo declarada inconstitucional, com base nas constituições estaduais e na Constituição dos Estados Unidos, porque viola a cláusula de igual proteção, quem não está internado não é esterilizado, quem está internado é, e também, em alguns estados, a garantia do devido processo legal substantivo. E aí ele, então, simula um
caso. Ele precisa encontrar uma situação, e a família da Carrie Buck encaixa como uma luva, né? A mãe estava internada, a Carrie estava internada, e a filhinha, fruto do estupro que ela sofreu, foi avaliada em meses de vida como se fosse também uma deficiente intelectual, para usar esse vocabulário da decisão. Então, era um caso teste perfeito, né? E aí se soma um advogado inescrupuloso que aceita tergiversar, né? O Whitehead. Ele age como curador dos interesses da Carrie Buck, mas no propósito de viabilizar o teste, leva à primeira instância, não faz nenhum tipo de objeção às teses da Carrie Buck, ou da clínica, né, do Albert Priddy. Naquele tempo o caso era Buck versus Priddy. Depois, na Suprema Corte Estadual, a decisão é mantida sem nenhuma inovação substancial de argumentos, e aí depois, quando ela sobe para a Suprema Corte, os argumentos melhoram um pouco, possivelmente porque o advogado não quer passar vexame nacionalmente, então melhora um pouco a argumentação, mas ainda assim as razões do Strode, que defendia a clínica, eram muito mais robustas. Esses documentos estão disponíveis em um espaço, acho que na Universidade da Geórgia. Pelo Google a gente encontra. E aí dá para perceber claramente a diferença de estrutura dos argumentos de um lado e do outro, né? Enfim. Mas eu estou me estendendo demais, eu estou até acanhado já de ter tomado tanto tempo, mas eu queria fazer só essas observações. O Becker perguntou sobre o voto do Butler. O Butler era católico, Becker, e há um artigo escrito só especulativamente sobre o que teria levado o juiz Pierce Butler a divergir. Naquela época, a Igreja Católica não tinha, quem diz isso é o Adam Cohen, autor de um livro sobre o caso, não tinha uma definição exata sobre a esterilização, mas pressupunha que, como o corpo é intocável, né, a esterilização era uma violência inaceitável. Não era só a questão reprodutiva, era a questão da mutilação do corpo humano, que é muito cara aos princípios católicos, né? E aí o Butler, como católico, se deduz que teria agido assim. Mas há algumas outras teorias que são suscitadas para justificar. Esse é um precedente esquisito, porque ele nunca foi superado expressamente, né? Ele vai perdendo força porque são dadas sucessivas mostras de anacronismo no raciocínio, né? Sobretudo porque o Holmes, apesar da violência da argumentação, só recebe só cita um precedente, e é um precedente absolutamente desassociado do contexto, né? Que é Jacobson versus Massachusetts, que é um caso sobre vacinação. E aí ele tenta estabelecer uma analogia de que, para vacinar, eu preciso invadir o corpo de alguém, então eu posso também invadir para uma cirurgia se a saúde pública exige. Só que no caso da vacinação, o vacinado podia se omitir, ou podia recusar-se, melhor dizendo, a vacinar-se pagando a multa, e era o que o Jacobson protestava, né? Encerrando e renovando o elogio, há um artigo escrito por uma professora da Universidade de Wisconsin. Meu inglês é terrível, vem cheio de sotaque, então fica terrível pronunciar esses nomes mais vocais. Que traduzindo seria uma tragédia constitucional de um mundo perdido, em que ela sugere que, quando a decisão de Buck versus Bell foi adotada, ela já era anacrônica, porque algumas Supremas Cortes estaduais já haviam declarado as suas respectivas leis estaduais inconstitucionais. O volume de legislaturas que havia analisado a possibilidade de esterilização compulsória havia diminuído da era Roosevelt até 1927, e que, na verdade, quem deu o boom para um novo ciclo legislativo foi
foi a própria decisão do caso Book versus Bell, né? Então, assim, são considerações laterais. Desculpe ter me excedido, mas, assim, renovo os parabéns ao Tim, os parabéns ao grupo, que comemora hoje um ano. Quero agradecer a oportunidade de participar e dizer que esse caso, Book versus Bell, ele machuca, porque mais do que uma decisão em 5 parágrafos agressivíssimos, é a vitória de um conluio, não é? É a vitória de uma colusão para prejudicar uma absoluta inocente, uma mulher vítima de estupro. Vejam quantas violências e fraudes sucessivas no mesmo caso. Era isso. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado, Zé. A sua contribuição era fundamental, sem legal. retirar, obviamente, a apresentação monstruosa que fez o meu amigo Tim, que é um baluarte aí de conhecimento, é um cara que sabe muito, ele é fora da curva, mas a sua apresentação realmente ajudou bastante também, com esses detalhes aí, principalmente porque você escreveu o artigo para o livro, né, e você escreveu também a coluna a sua coluna semanal no Correio de Sergipe, que você sempre nos brinda com grandes artigos, e eu sempre que retuito lá você e coloco algumas observações. Uma coisa só, pessoal, antes da gente passar aqui para o próximo, quem quiser olhar aí no bate-papo, a Leatrice trouxe uma coisa muito bacana, uma frase do Anthony Kennedy, em Lawrence vs. Texas, que eu acho bem bacana, seria interessante ler aí, porque ela me parece bem adequada ao caso. E a pergunta quem fez aqui a pergunta aqui no grupo? O Zé Henrique fez a pergunta, que ele nunca foi superado, e de fato o Zé falou isso agora. Timothy, quer fazer alguma observação aí em cima do que o Zé falou? Não, acho que só agradecer as contribuições, né, que foram muito, muito bacanas, e dizer que realmente a decisão da Scots ela foi uma mola propulsora para uma segunda onda de casos de esterilização nos Estados Unidos, né? Então, interessante esse ponto também.